O Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Vamos morrer um dia. Essa é a única certeza do homem. Uma certeza que nos atemoriza, angustia, impacta. Quando a morte virá? E de que forma? Sobreviveremos à desagregação do corpo? Para alguns, a morte representa o desconhecido. Para outros, ela é o nada. E há quem a imagine um sono profundo. Para a maioria, é a passagem para um mundo onde haverá penas e recompensas, de acordo com a conduta durante a vida. E o que diz o Espiritismo sobre a morte? Essa visão plena, cheia de esperança, você vai conhecer no programa de hoje. O nosso entrevistado é o professor Raul Teixeira, doutor em educação, ele é médium e palestrante espírita. E nós nos prepararemos para a morte sempre que nos preparemos para a vida. A morte, quando ela chegará? O que trará em sua bagagem de sombras? Mas será que são realmente sombrios os véus que ocultam a morte? Talvez sejam leves ou feitos de pura poesia. Quando a indesejada da gente chegar, talvez eu tenha medo. Talvez sorria ou diga: alô, iniludível. O meu dia foi bom, pode a noite descer. A noite, com seus sortilégios, encontrará lavrado o campo, a casa limpa, a mesa posta, com cada coisa em seu lugar. O poeta Manuel Bandeira traduziu a incerteza do homem diante da morte. Quando ela virá? Qual será a reação com que encontrará cada um de nós? Estaremos prontos para deixar tudo? Abandonar família, parentes e amigos? Dona Ivone diz que sim. Para esta senhora de 78 anos, a morte até já ganhou o nome: a grande viagem. Eu sempre peço para Deus o seguinte: no dia que eu tiver de desencarnar, faça eu ficar consciente. Eu quero entrar no teu reino consciente, sabendo que eu vou para lá. Eu sei que eu vou ter saudade dos meus filhos, dos meus netos. Tem dia até que eu choro, sabe? Assim eu vejo, será que eu tenho coragem para me deixar ir? Depois eu torno e digo, eu tenho coragem, porque eu já vivi tanto e eu vou ter coragem de entrar no reino de Deus para ajudá-los, porque talvez eu lá por cima, né, lá perto de Jesus, não sei de quem, dos espíritos de luz, quando eu for um dia, eu vou passar a ajudá-los, né? Então eu fico conformada. Para Dona Ivone e milhões de outros seres humanos, a morte é a oportunidade de reencontrar os que partiram, de rever parentes e amigos, de ser feliz plenamente. E é justamente essa oportunidade de continuar existindo, de prosseguir aprendendo e amando, que constitui a grande beleza da criação de Deus. A morte não existe. Veja o que outro poeta disse sobre ela. Com você, Augusto dos Anjos, que depois de morto aqui na Terra, ditou este soneto ao médium Chico Xavier. Tu não és força nêurica somente, movimentando células de argila, lama de sangue e cal que se aniquila nos abismos do nada, eternamente. És mais, és muito mais, és a cintila do céu, alma de luz resplandecente, que um mistério implacável e inclemente amortalhou na carne atra e intranquila. És um ser imortal, irresponsável, que tens a liberdade incontestável e as lições da verdade na consciência. E para falar um pouco mais sobre morte, nós convidamos o médium e conferencista espírita Raul Teixeira. Do ponto de vista espiritual, como é que fica a situação do espírito de uma criança que se suicidou? É diferente o tratamento com relação ao adulto? Existe sim. A diferença de tratamento determinado pela própria consciência da criatura.
A gente, às vezes, em função das cargas religiosas recebidas, das informações, ficamos imaginando que Deus esteja com o dedinho botando esse para lá, esse para cá, mandando para a direita, para a esquerda. O que ocorre é que as leis de Deus estão íncitas, estão escritas em nossa consciência. E por causa disto, nós quando cometemos algum erro, algum equívoco, nós já sabemos, não precisa ninguém nos dizer. O que acontece é que a gente se irrita, se angustia, se atormenta quando alguém nos lembra, nos mostra, nos aponta. Então, quando desencarnamos por suicídio, em função da causa que nos levou ao suicídio, já que Deus observa mais a causa dos nossos atos do que os nossos atos em si, como nos ensina o Livro dos Espíritos, óbvio que um suicida terá sempre agravantes de ter rompido o fio da vida mais cedo. Mas exatamente por isto, ele é digno da grande misericórdia de Deus. Se Deus ama ao filho que desencarnou de morte natural, que saiu do corpo na hora certa, como Deus vai deixar de amar, ou como amará menos aquele que desacatou as leis da sua própria consciência e resolveu fugir da vida ou sair do corpo antes da prescrição da divindade. De maneira que eles são atendidos, são socorridos e vão ter, isto sim, no seu futuro, que dar conta daquele tempo deixado para trás. Voltam para ser grandes trabalhadores do bem, voltam para trabalhar sem cansaço, agora para dar a vida pelas pessoas, literalmente, no sentido de que vão trabalhar, vão amar, vão se esforçar para servir a vida, servir a sociedade, servir aos outros. E muitas vezes, trazendo uma patologia, trazendo uma doença, trazendo uma dificuldade, que certamente será o peso expiatório do ato cometido. Mas o amor de Deus sempre lhe dará outras oportunidades. Esteja ele desencarnado de morte chamada natural, mas com o peso dos seus atos na vida pregressa, como seja ele desencarnado pelas vias do suicídio, que sempre é a coisa menos recomendável para qualquer indivíduo. Bom, Raul, e aí? Morre, a pessoa morre, tradicionalmente na nossa cultura, o funeral, e depois disso, acontece o que com o espírito? O funeral, Cláudia, naturalmente é a homenagem que a gente faz, que a gente presta ao corpo que serviu durante X anos, X dias ou horas àquele ser espiritual. O nosso ser espiritual querido, nosso pai, nossa mãe, amigo, irmão, etc., não estão ali mais naquele corpo que a gente reverencia e que vamos todos levar à última casa, né, a última morada, como se costuma dizer. O nosso ser querido é o ser espiritual. Então ele volta para o mundo normal primitivo de onde ele veio. Todos nós que ocupamos um corpo físico, depois da fecundação do espermatozoide no óvulo, nós viemos da pátria espiritual, nós viemos dessa dimensão espiritual. E, obviamente, ao sairmos do corpo, retornamos a esse mundo dos espíritos, a essa vibração especial que nós chamamos de mundo dos espíritos, a essa frequência especial que é o mundo dos espíritos. E ali, então, em função de como tenha sido a nossa vida, nós vamos passar a viver a nossa consciência. De modo que a cada um será dado segundo suas obras, alertou Jesus Cristo. Se nós tivemos uma vida de crescimento, de esforços, pessoas normais, não há necessidade de sejamos nenhum herói, nenhum santo, nenhum anjo ou semideus. A importância que a divindade dá à nossa vida na Terra é a de que sejamos pessoas de bem, homens e mulheres de bem, realizando no mundo toda a soma de bem que pudermos realizar, fazendo aqui tudo de melhor que pudermos fazer, na nossa profissão, com a nossa família, no nosso lazer, com a nossa própria integridade, tudo de bom que pudermos realizar, de plantar uma flor, até construir a vida de alguém, nós deveremos fazer em prol dessas consequências felizes para a alma. Quando falamos em consequências felizes para a alma, muita gente pode imaginar que o Espiritismo se preocupa com uma felicidade que a gente vai viver depois da morte. Ou apenas depois da morte. E não é assim. Não pode ser assim em nome da justiça de Deus. Se a cada um é dado conforme suas obras, quando é que você vai receber essa alegria interior? No momento em que você realiza a obra. Então, desde o momento que a gente está fazendo bem, nós já estaremos felizes. Para aqueles que me dizem assim, e se não houver vida futura? Eu já fui feliz na vida presente. Mas se houver
a vida futura, para aqueles que não creem, ele já perdeu a chance de ter aproveitado o tempo da terra. De maneira que quando nós desencarnamos, voltamos para a pátria espiritual. Como quem viveu muitos anos numa cidade para onde foi trabalhar, onde estava o seu emprego, depois que se aposenta, ele volta para a sua cidade natal. Vai encontrar as pessoas que lá deixaram, tão mais amadurecidas ou envelhecidas quanto ele, vai encontrar muita coisa modificada, mas é a sua casa, é o seu rincão, é o seu lugar. Daí então, no mundo dos espíritos, nós vamos nos deparar, vamos encontrar velhos amores, velhos amigos. Nós que imaginamos que a nossa família está toda aqui na terra, está toda arrumadinha aqui, nosso pai, nossa mãe, nosso filho, nosso neto, e quando chegamos no mundo espiritual, notamos que a nossa família é imensa, porque somos filhos das estrelas, somos filhos da imensidão. Há quantas reencarnações nós estamos nascendo no contato com centenas e centenas de pessoas, amigos queridos, inimigos, porque a questão do mundo espiritual e da sobrevivência nos traz essa realidade. Se vamos achar velhos amores, poderemos encontrar velhos inimigos, velhos adversários, com os quais ainda não nos acertamos. Daí Jesus Cristo nos havia proposto reconciliar-nos com o nosso adversário enquanto estamos a caminho com ele. Não esperemos o tempo passar, não deixemos a morte chegar. Se houver qualquer dificuldade entre nós e alguma pessoa, que a gente realize esse acerto aqui, enquanto estamos no corpo juntos com ela. Raul, para finalizar essa entrevista, como podemos nos preparar para a morte? É possível isso? É possível, e nós nos prepararemos para a morte sempre que nos preparemos para a vida. Saber viver, viver bem, fazer amigos, manter os amigos, trabalhar, estudar. Que coisa maravilhosa estudar, iluminar a mente. Quando a massa dos espíritos que vive na Terra adora a preguiça mental, detesta ler, detesta estudar, gosta de coisas ligeiras, mas se dá conta de que na medida em que o tempo passa, elas continuam ignorantes, não sabem nunca de nada. A criatura vive anos a fio com uma árvore à sua porta e nunca teve o cuidado de saber que árvore é esta, que família pertence, de onde é que veio. A criatura vive numa cidade e nunca se interessou por saber de onde é que veio o nome da minha cidade. Então, quando nós procuramos cultura, aprendizado, isso é crescimento espiritual. Quando nós estudamos, aprendemos a tocar música, a cantar, a desenhar, a falar outra língua, quando aprendemos matemática, física, engenharia, o que for, nós estamos evoluindo espiritualmente. Evolução espiritual não é apenas evolução religiosa, é a evolução do ser como um todo. De modo que vale a pena nós fazermos o melhor que pudermos em todas as áreas, enquanto estivermos no corpo, porque, como diz o brocardo popular, tal vida, tal morte. Raul, muito obrigada por essa entrevista. Olá! A morte não precisa se revestir de véus pesados, de cores escuras, de morbidez. Que é a morte senão a volta para casa? O Espiritismo traz uma visão nova sobre o fim da vida física, uma perspectiva plena de esperança e de promessas de reencontro com os que partiram antes de nós. Ensina a doutrina dos Espíritos. A vida física se extingue, mas o espírito prossegue vivo. Sente, pensa, ama, progride. Todas as nossas conquistas, os aprendizados que tivemos, os amores que cultivamos, nada disso está perdido. Muito pelo contrário. Melhor ainda, o que deixamos de fazer, as lições que não conseguimos absorver, as oportunidades que ficaram pelo caminho. Tudo isso pode ser completado ou aperfeiçoado nas existências seguintes. A morte não é o fim, absolutamente. Para conhecer mais sobre essa visão tão confortadora, a nossa sugestão de leitura é o Livro dos Espíritos. A explicação sobre o que ocorre no momento da morte se encontra no capítulo 3. Um dos livros mais completos sobre esse assunto é o escrito pelo astrônomo francês Camille Flammarion. O nome do livro? A Morte e seu Mistério. São 3 volumes com exemplos tirados de casos reais. Uma ótima leitura para você. O Terceira Revelação de hoje está terminando.